Hoje nós vamos continuar em orações em Êxodo. E a oração que nós vamos examinar se encontra no capítulo 33 de Êxodo, Êxodo 33. Versículo 17 ao 23 é o segmento que nós vamos considerar. Êxodo 33, 17 a 23. Quantos têm a espada santa nas mãos? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aí em cima também tem um afiado aí em cima. Muito bem. Êxodo 33 diz assim, Almeida corrigida: disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da rocha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Pai querido, fala conosco em nome de Jesus, amém. Hoje, uma coisa bem central na nossa palavra diz respeito a dois aspectos do caráter de Deus. Deus é perdoador, é bondoso, é misericordioso. Isso é um lado. Porém, por outro lado, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus se ira, a paciência do Senhor tem limite. São os dois lados, são as duas verdades igualmente válidas e que nós vamos encontrar nesse texto que nós acabamos de ler. O texto começa dizendo que Deus iria fazer o que Moisés havia pedido. O que é que Moisés havia pedido? Aí vai exigir de nós um contexto maior para a gente entender o que é que Moisés havia pedido, e para isso eu vou refrescar a mente de vocês que não estavam aqui nas últimas 2 quartas-feiras. Deus estivera irado com o povo por causa do bezerro de ouro. Vocês lembram? Por causa do pecado do bezerro de ouro, Deus inicialmente propôs a Moisés eliminar todo aquele povo, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó é Israel, os israelitas, e suscitar uma outra nação, da qual Moisés seria o pai, seriam os moseitas, ou os mosaicos, por assim dizer. Uma proposta muito tentadora a Moisés. Moisés, porém, recusa a proposta e pede que Deus perdoe o seu povo. Depois do pedido que Moisés faz, intercedendo pelo povo, Deus cede, mas então diz que vai destacar um anjo. Eu não vou matar esse povo todo, mas eu vou mandar um anjo com eles. Eu não mais irei, eu não mais caminharei com o povo. Moisés diz: mas do que vale a nossa caminhada sem ti? Aí então, nesta barganha, neste espírito de intercessão, Deus então acaba cedendo, dizendo: olha, vocês têm sido rebeldes, eu vou mandar o anjo com vocês, não mais irei com vocês, mas não farei nenhum mal. Quando o povo ouviu
que Deus não iria mais com eles, o povo achou terríveis aquelas palavras. Êxodo 33, 3 a 6, Êxodo 33, 3 a 6, e o povo começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum, diz o texto. Isso porque o Senhor havia dito que eles eram rebeldes, e se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, diz o texto, eu os destruiria. Agora tirem seus enfeites. O português clássico diz: tirem seus atavios. Bonito, né? Pendente, brinco, diadema da cabeça, cordão. Tirem seus enfeites e eu decidirei. Ele já move para uma posição mais maleável. Eu decidirei o que é que eu vou fazer com vocês. E diz o texto, um tanto gostoso esse diálogo, que daí em diante, do Monte Horebe em diante, os israelitas não mais usaram seus enfeites. Posteriormente, Moisés diz para o Senhor que se o Senhor não fosse com eles, apenas mandasse o anjo, então era melhor ficar naquele deserto e não ir a lugar algum. Se não fores conosco, Êxodo 33, 15, se não fores conosco, não nos envies. Temos no versículo 17, que é o verso que nós iniciamos lendo, a resposta da oração de que que Moisés queria que Deus fosse com eles, e não um anjo. Disse o Senhor: farei o que me pede, porque me agrado de ti e te conheço pelo nome. Farei o que me pede, irei com o povo. Moisés muda a intenção inicial divina. Que coisa extraordinária! Moisés muda a intenção de Deus de mandar o anjo, e isso nos traz uma lição preciosa, que nós podemos mudar o curso da história do mundo, nós podemos mudar a história pelas nossas orações. Nós não entendemos, e eu penso que é impossível entender, o fato de que Deus sabe de todas as coisas, de que Ele pré-ordena todas as coisas por um lado, mas por outro lado, nós somos chamados a orar, e a nossa oração muda as coisas, como nós vemos aqui. A oração de Moisés mudou a intenção inicial de Deus. Mas pastor Raik, Moisés era um homem santo. Eu sou tão pecador, a minha oração é tão fraquinha. Mas olha, diz Tiago 5,16, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Vocês conhecem esse texto? Tiago diz que Elias, o profeta Elias, era um homem sujeito às mesmas fraquezas, sujeito aos mesmos pecados, sujeito à depressão, à ira, à contenda, a tudo. Ele disse: essa mulher vai me matar, eu não quero mais viver. Sujeito até a tentação do suicídio, tudo diz. Tiago 5, você pode ler, 16 a 18. Porém, ele pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então ele orou e mudou a situação. Eu creio que a gente orando, a situação pode mudar. Eu creio, você crê nisso, meu irmão? Minha irmã, eu creio. Se eu não cresce, eu não poderia estar aqui nesse púlpito. Que o Senhor pode mudar, e que pode muito a oração de um justo. Mas pastor Raik, eu não sou justo. Toda aquela pessoa que foi lavada no sangue de Jesus é justa. Toda aquela pessoa que foi lavada e foi regenerada no sangue do Senhor Jesus é justa. O verso 17, versículo 1 que lemos, diz que Deus havia se agradado de Moisés, ou mais literalmente, porque tu achastes graça aos meus olhos, algumas traduções mais ao pé da letra. O que teria feito Deus se engraçar de Moisés?
Você já parou para pensar nisso? Por que Deus se engraça, ou algumas pessoas acham graça aos olhos do Senhor? Eu não tenho dúvida que uma das coisas que chamou muita atenção do Senhor em relação ao servo Moisés é que era extremamente humilde. A humildade é a mais importante marca de um genuíno servo do Senhor. Você sabia que a Bíblia apresenta Moisés como o mais humilde homem de toda a terra? Você sabia disso? Onde é que está isso, pastor Raik? Números 12:3. Números 12:3. Diz assim: o varão Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Eu não sei se eu já disse isso aqui, e quando a gente prega consecutivamente, domingo, segundo, domingo, quarta, domingo, por vezes manhã e noite, quarta, a gente se perde um pouco nas ilustrações, mas eu penso que vale muito a pena repetir. E se você já ouviu, você suporta a repetição. Você já parou para pensar? Jesus trabalhou na oficina, na carpintaria por muitos anos. Que impressão alguém teria ao visitar Jesus? Que impressão? Se fosse negociar uma mesa, Jesus era um carpinteiro normal, eu imagino que havia muitos outros carpinteiros, mas você por acaso entrou no shopping, na carpintaria dele, e você tivesse uma interação ali com o senhor: olha, eu quero uma mesa de 2 por 80, dessa altura, tantos bancos, e aí você tivesse uma interação com o mestre. Ele não havia começado o seu ministério ainda, apenas um carpinteiro. E aí depois talvez você tomasse um cafezinho com ele, e você saísse ali depois de 2 horas de papo com Jesus. Que impressão você levaria do Senhor Jesus? Sabe qual é a impressão que você levaria quando você saísse dali? Meu Deus, que homem humilde! Eu nunca conheci um homem tão humilde como esse homem. A gente tende a pensar que o que nos faz grande diante de Deus é a força, a eloquência. Nada disso. O que mais agrada o coração do Pai é uma mulher humilde diante do Pai. Um homem humilde. Por isso que nós temos nos humilhado aqui, toda quarta-feira. Essa é a razão da gente se humilhar aqui, para que nós estejamos todos aprendendo a diminuir diante do Senhor, que é o nosso lugar de criatura. Então Moisés achou muita graça diante do Pai, porque ele era extremamente humilde. Eu nem preciso recapitular para vocês que ele começou bem diferente disso, né? Vocês lembram que ele queria resolver no soco, no começo da carreira, e queria libertar o povo na força dele mesmo, mas Deus o quebrantou durante 40 anos. Dizem que a experiência de morar com um sogro é terrível. Eu espero que o Adler não tenha essa opinião a meu respeito, né? Mas dizem, não, eu estava ouvindo uma pregação, que geralmente sogro e sogra são escolas de treinamento que moldam o caráter do pobre, do genro ou nora, que moram com os respectivos pai ou mãe. Mas enfim, Moisés, debaixo do tacão de Jetro, foi duramente quebrantado. E quando, depois de 40 anos, uma vez perguntaram: por que 40 anos? Por que 40 anos? Porque 39 não foi suficiente. Porque 39 anos de sofrimento e luta, 39 anos de luta no deserto comendo pó. Imagina, para pensar, nada disso está no meu escrito, mas para pensar comigo aqui, um príncipe criado no palácio,
possivelmente um dos candidatos a se tornar faraó. Raciocina comigo aqui. Servos aos borbotões para fazer o que quer que ele queria, concubinas, mulheres à vontade, todo luxo. Vocês já viram as pirâmides que estão em pé? Ele, matemático, com certeza frequentou a Universidade do Cairo, grande, poderoso em atos, ele era poderoso em palavras, um intelectual gigantesco. Imagina esse cara comendo pó no deserto debaixo do tacão do sogro. Que humilhação! Quando Deus vem ter com ele e diz: tu vais libertar o meu povo, ele disse: não, eu não, Senhor. Eu não, quem sou eu para fazer isso? Então, um homem humilde, a marca de um genuíno servo do Senhor. Isso atraiu Deus ao profeta Moisés. E essa é uma marca de Jesus também. Jesus, o servo, foi extremamente humilde, obediente a seus pais, diz a Bíblia, embora fosse Deus. Imagina quanto defeito Jesus viu em Maria e José, hein? Imagina a quantidade de defeito que ele deve ter observado, dos pecadores, e ali o Deus encarnado. Mas a Bíblia diz que ele foi humilde e se submeteu a todas as ordens e comando dos pais. Jesus, em sua humildade, escolheu o único homem que veio à terra. Nenhum outro homem nesse mundo, nenhuma outra mulher nesse mundo escolheu a família para onde ele vinha. Só Jesus. Eu desci do céu, eu vim, ele diz. Ele escolheu José e Maria, e uma família pobre. Ele poderia ter escolhido a família de Herodes e nascer em um palácio, perfeitamente, era a escolha dele, mas a sua humildade não deixou que ele fizesse assim. Então Moisés, um homem humilde, um homem que não buscava somente os seus próprios interesses, mas sim o interesse dos seus liderados. Um outro aspecto também que penso que chamou muita atenção do pai em Moisés, era o profundo desejo que Moisés tinha de conhecer a Deus. Moisés tinha um grande desejo por conhecer a Deus. Quando Deus fala com ele, ele justamente diz que ele queria mais intimidade. Quando Deus diz para ele: te conheço pelo nome, Moisés retruca, versículo 18: eu peço então que me mostres a tua glória. Tu tens te agradado de mim? Versículo 18: então me mostra a tua glória. Quando Deus fala sobre conhecer pelo nome, indica muito a ideia de comunhão. Essa ideia de conhecimento do outro implica muito em intimidade. Por exemplo, diz que José não conheceu Maria até depois que ela teve Cristo. No caso, intimidade física. Mateus 1, 24 a 25. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu Maria, sua mulher, porém não a conheceu, está aqui a palavra, não foi íntimo sexualmente, até que ela deu à luz a seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, a ideia aqui de que Deus diz para Moisés: eu te conheço pelo nome, eu sou teu íntimo. Aí Moisés pega o gancho: então eu quero mais de ti, eu quero te conhecer melhor. Que coisa maravilhosa, né? Moisés não estava só atrás dos benefícios. O que é que Deus podia dar para ele? Uma tenda nova? Uma carruagem nova? Não. Mais ouro, mais prata? Não. Eu quero o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. Quero estar mais perto do Senhor. Uma outra marca que com certeza chamou muita atenção do coração do pai. E essa intimidade, eu penso, é sem paralelo na história humana, desde que Adão perdeu a comunhão edênica e caiu. O nível de intimidade entre o Criador e Adão é talvez o único exemplo que pode se comparar à intimidade
que nós vemos entre Moisés e o Deus de Israel. Todavia, Moisés estava sempre atrás de mais. Eu quero mais. E aqueles de nós que têm experimentado um grau maior de confiança, e eu penso que o destaque não está tanto quando você experimenta mais de Deus, mas no meu caso, quando eu perco a comunhão. Não sei se você é assim. Quando você tropeça ou comete um pecado, aí que fica um pouco distante, como é ruim. Poxa, pequei de novo. Essa comunhão, essa intimidade é quebrada. E Moisés queria mais e mais, porque na presença do Senhor é que há abundância de alegrias, e a mão direita do Senhor é na realidade onde há delícias perpetuamente, como diz o salmista. A experiência de comunhão do crente com Deus é sempre uma experiência de grande alegria. Assim os salmistas diziam, eu acabei de citar, Salmo 16, 11, um dos textos favoritos meus em toda a Bíblia. Depois eu descobri que é um dos favoritos de Billy Graham também, que passou para o Senhor recentemente. Mas a experiência do salmista de comunhão com Deus sempre tem a ver com alegria. Salmo 36, 7 e 8. Como é precioso o teu amor, ó Senhor. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhe dás de beber do teu rio de delícias. Como é gostosa a comunhão com o Senhor. Como é bom estar perto do Senhor. E Moisés entendia isso e queria mais, no intuito de conhecer ainda mais do Deus que ele tanto amava. Moisés então pede para ver a plenitude da glória de Deus. Peço-te que me mostres a tua glória, diz o texto. O que Moisés queria ver era alguma coisa da essência de Deus, do ser de Deus, porque aparições físicas por meios naturais ele já tinha visto. Sim, ele já tinha visto. Êxodo 24, por exemplo, se você mantiver a Bíblia, mantiver um dedo aí no capítulo 33, que está diante de você, e se você for para o capítulo 24, você vai ver que Moisés e o próprio Israel já tinham visto a manifestação da glória de Deus, mas em nível natural, nível de fogo, nuvem. Olha aí, Êxodo 24, 15 a 17. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor, está aí, repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do cume da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés já tinha visto isso, Israel já tinha visto esse tipo de glória. Moisés queria mais, queria de alguma maneira contemplar a essência, o ser de Deus. Todas as muitas limitações que Moisés, ou todas as muitas interações que Moisés tinha tido com o Senhor, envolviam apenas a linguagem humana. Diz, por exemplo, em Êxodo 33, que o Senhor falava com Moisés face a face. Isso não quer dizer que o ser de Deus estava ali, não. Ele apenas ouvia a voz do Senhor, porque é impossível ver a face do Senhor e permanecer vivo. O Novo Testamento diz isso também, 1 de Timóteo 6,16, que Deus é o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. Então a linguagem humana, ela tem um tanto de dificuldade para descrever o ser de Deus, e aquilo que Moisés tentou registrar aqui nos recordes de Êxodo 33. De toda forma, Deus promete a Moisés se dar a conhecer a ele. Primeiro ele diz no versículo 19, que nós lemos: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei meu nome, o Senhor.
Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A sentença parece um pouco confusa e de difícil entendimento, é porque há dois lados aqui, há dois aspectos aqui. Aí eu vou precisar da tua atenção para que tu entendas o que Deus está dizendo aqui. Deus está querendo se revelar a ele, mas ele se revela o seu aspecto moral. Ele diz: vou mostrar a minha bondade, mas também eu vou mostrar a minha soberania. Terei misericórdia de quem eu quiser, terei compaixão de quem eu quiser. O ser de Deus, o caráter de Deus envolve amor e ira, bondade e verdade, perdão e justiça. A falta de balanço desses dois aspectos do caráter de Deus nos dá uma visão distorcida de quem Deus é. Nós temos que ter muito cuidado. Frequentemente, os chamados evangélicos que a gente vê, chamadas evangelísticas que a gente vê, mostram um Jesus coitadinho batendo na porta, coitado de Jesus batendo na porta, e abre, e aí Jesus está ali mendigando para que o pecador abra a porta para ele está na chuva. O texto na realidade está falando até com crente e não com não crente, mas é por causa da ausência desse balanço que a gente muitas das vezes se vê. O que é revelado no caráter de Deus é que ele perdoa, mas também pune. Daí ele deve ser amado e respeitado também. Observa a paciência do Senhor e o perdão de Deus por um lado, e por outro lado o limite do perdão e paciência do Senhor em Número 19, 14 e 19. Vocês lembram quando os espias retornam, depois de espiar a terra em Cádiz Barneia, e aí então os espias voltam, e eles dizem, dão uma péssima reportagem, dizendo: não é possível entrar, só 2 espias, Josué e Caleb, diz, não é possível. Então o povo se rebarba e diz: Deus nos trouxe para cá para nos matar. E aí então o Senhor intervém, e o Senhor diz uma coisa curiosa nesse contexto aí de murmuração e rebeldia. Números 14, a partir do versículo 19, o Senhor fala: eu perdoei esse povo, no entanto, juro pela glória minha, pela glória que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que eu realizei no Egito e no deserto, e que me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, 10 vezes me desobedeceram, eles não entrarão na terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá a terra. Então, há limites no perdão de Deus. O caráter do Senhor é justo e santo. Ele perdoa, mas ele pune também. A sentença nesse caso foi executada em 38 anos do povo vagando. O projeto era para passar 2 anos só naquele deserto, mas por causa disso aí, Deus colocou o povo 38 anos a mais, e toda aquela geração de 20 anos para cima, todos morreram, até que o Senhor levantasse uma outra geração, provando assim que Deus é perdoador, mas também pune, não deixa ninguém impune que zomba dele. Deus é amor, é verdade. 1 João 4,16, Deus é amor, mas também Deus está irado contra o pecado deste mundo. Romanos 1,18, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, diz a palavra do Senhor, o justo viverá pela fé. Por causa disso, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e todo o pecado. Quando entendemos então o caráter de Deus, esses dois aspectos
do caráter de Deus, vemos que muito das pregações, como disse ainda há pouco, que chamam as pessoas para aceitarem Jesus, é uma pregação feita pela metade, que não exige arrependimento de pecado, apenas fala sobre colocar fé em Cristo Jesus e a vida pode permanecer como estava. O que nos interessa muito quanto ao caráter divino revelado a Moisés e a nós é o fato de que, como disse, Deus é perdoador, mas a sua paciência tem limite. Olha o nome do Senhor definido. O nome do Senhor é definido como Senhor Deus, compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, rebelião e pecado. Ponto. Contudo, não deixa de punir o culpado. É mister sermos reverentes e termos sempre o temor do Senhor nos nossos olhos. Por fim, é revelado algo da essência do Senhor, além do seu caráter. Tenta-se revelar um pouco da essência divina do Senhor, nos versículos 21 e 23. Olha o versículo 21 e 23 aí. O Senhor fala: há aqui um lugar perto de mim, queres me conhecer? Há aqui um lugar perto de mim onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Essa passagem é uma das mais misteriosas da Bíblia. Estava lendo alguns comentaristas, uma das passagens mais difíceis de fazer qualquer interpretação, mas de uma forma ou de outra, o resplendor do ser divino era de uma intensidade tal que Moisés não suportaria contemplar o ser de Deus. Sabemos que o sol, que é uma criatura, o sol é alguma coisa criada por Deus. Se olharmos para o sol com ele a pino, sem nuvem, é possível que fiquemos cegos. Ora, o sol é uma velhinha se comparado ao esplendor de Deus. O esplendor da majestade de Deus, se comparado com o sol, é nada. Na Jerusalém celestial, diz a Bíblia, não haverá sol nem lua. Por quê? Porque a glória do Senhor ilumina a cidade. A glória do Senhor ilumina a Jerusalém onde nós vamos morar. O esplendor do Senhor. Olhos humanos não suportam tal esplendor. Os olhos humanos não têm a capacidade de filtrar a luz. É interessante que Isaías fala sobre essa luz, em Isaías 24, sobre essa glória. Isaías 24, 23, a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pequenino, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, na Jerusalém celestial, glorioso na presença dos seus. Aleluia. Então diz o texto: há aqui um lugar perto de mim onde você ficará, em cima de uma rocha. Seria, eu pergunto, esta rocha, a rocha do Horebe, onde saiu água? A rocha que saciou a sede do povo? A rocha descrita em Êxodo 17, eu penso que é uma boa conjectura. Êxodo 17, 5 a 6. Vocês lembram da passagem? A rocha de onde veio água. Passe à frente do povo, Êxodo 17, a partir do 5. Leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água.
para o povo beber. Esta rocha era o emblema de Cristo. Você sabia disso? A rocha do Horebe era o emblema de Cristo, como nós vemos em 1 Coríntios 10, 4. 1 Coríntios 10, 4. Beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. É justamente através de Cristo mediador que a glória de Deus é manifestada. Lemos em João 1,14 que o Verbo se fez carne e nós vimos a sua glória, cheio de graça e verdade. Está aí o mesmo balanço, cheio de graça, de perdão, de misericórdia e de verdade. Jesus não é apenas o Salvador bonzinho. Jesus virá em grande glória, e diz Tessalonicenses que ele tomará vingança contra todos aqueles que não creem no Evangelho. Você já pensou em Jesus nesses moldes? Quando Jesus retornar à terra, ele não virá mais humilhado como um carpinteiro, ele virá em grande poder e glória. É uma passagem que retrata Jesus, é uma parábola, que ele diz: tragam aqueles que recusaram e matem-os diante de mim. Então, há esse balanço no ser de Deus. O Senhor Deus é perdoador, é misericordioso, é compassivo. O Senhor Deus é justo, reto e verdadeiro, portanto devemos temê-lo. A mediação da rocha protegia Moisés da refulgência e esplendor da glória de Deus, pois do contrário Moisés pereceria. É a mesma rocha, por fim, que nos protege da ira do Pai. A rocha é Cristo, que nos protege da ira do Pai, o nosso mediador, o nosso Senhor. É Ele o teu Senhor? É Ele o teu mediador? Você o teme? Você o trata com reverência e respeito? Assim é o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém.